Olá, meus amigos, bem-vindos aí de volta ao nosso módulo de criminologia relacionado aí à história da criminologia. Nós vamos dar continuidade agora, só que passamos aí da Idade Antiga, nós vamos dar continuidade agora para podermos ingressar nessa parte de filósofos e pensadores, que é importante. Não pense que é um negócio meio chatinho, porque na realidade não é. Eu vou fazer o possível para ficar menos chatinho. Essa parte é importante sim para a sua prova. É muito comum encontrar questões que sejam relacionadas com alguns pensadores, muito comum mesmo. Aristóteles, Thomas More, você vai ver Montesquieu, muitas questões, e principalmente Montesquieu. Né? Para vocês que leram na época de faculdade, se vocês são formados, geralmente quem estuda criminologia para concurso já tem a formação jurídica. Né? Montesquieu, o Espírito das Leis, é uma leitura obrigatória, é importantíssimo ler Montesquieu. Bote assim do lado da sua caminha e dê uma lidinha de vez em quando, porque é o espírito mesmo de toda a contingência legal, das leis, das jurisprudências, do direito, da doutrina. Ele fala de uma forma assim tão já contundente que eu acredito que ali é a base de tudo que há, principalmente na criminologia, de defensável para uma aplicação justa e coerente da pena. Né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos aí com Thomas More. Ele viveu aí 57 anos de vida, entre 1478 e 1535, morreu decapitado, justamente por conta de um livro muito importante que ele escreveu. Na realidade, foi o que houve de mais expressivo nas escritas de Thomas More. Você vai encontrar também Thomas Morus, não é? E ele fala em seu livro Utopia. Veja, o nome já deu para ele uma sentença de morte, né, naquela época, onde ele descreve crimes que assolaram a Inglaterra. Não é? Naquela época, falar sobre as coisas que estavam ali erradas, aliar governo ao erro na administração, criticar, né, por si só essa base do governo, já era um passaporte direto para o além. E foi o que aconteceu com ele. Né? Ele descreveu crimes que assolaram a Inglaterra naquela época. Ele falou muito sobre a forma de se executar a pena. Foram mais de 70 mil execuções nessa época, quase que 10 pessoas, né, executadas por dia. É muita gente morrendo, não é? Ele fez uma crítica ferrenha, muito assim, incisiva, com relação à burguesia. Por isso que aí eu digo, se eles fizeram de utopia um passaporte por além, carimbaram quando ele atacou a burguesia. Aí ele morreu decapitado, né? Um fator econômico como causa principal da criminalidade. Por quê? Porque uma população infeliz, numa realidade, uma conjuntura econômica inflacionária muito aquém da realidade da necessidade humana, vai fazer, tudo isso faz com que a criminalidade realmente aumente, recrudesça. Governo organizado. De acordo com o que tem escrito em Utopia, o governo organizado, ele proporciona uma ótima condição de vida para a população. Em contrapartida, quando o governo se desorganiza, não é? Ele não encontra aí a base para sustentar todas as pessoas que são governadas por aquela pessoa. O governo, ele precisa ter uma estrutura, a organização também financeira. Por isso que ele foi tão criticado. Eu coloquei aqui embaixo, se você for dar uma olhadinha aí, Robin Hood. Não que ele seja necessariamente da mesma época, mas se você prestar atenção, Robin Hood, né? Ele vivia nas florestas de Sherwood, salvo engano, parece que era isso. E ele vivia de verdinho, com arco e flecha,
tirava dos burgueses para dar aos camponeses, né? A historinha conta isso. O livro de Thomas More, toda a obra dele, mais precisamente Utopia, fala da necessidade de dividir essa riqueza do Estado dessa forma. Bem administrar o Estado é isso, fazer com que ele se organize para a população receber também essa riqueza. Nossa, aí ele não durou vivo muito tempo depois disso, não. Erasmo de Roterdã, né? Conde de Roterdã. Ele escreveu, esse livro eu comprei no supermercado. Fui fazer feira, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, fui fazer feira. Fui fazer minhas compras e achei Elogio da Loucura de Roterdã, não tive, né, dúvida. Aí comprei e fiquei na fila da feira lendo Elogio da Loucura. Ele veio logo depois, ele ainda estava no mesmo sentido de Thomas More, com os mesmos princípios, né? Morreu um e o outro permaneceu. A pobreza, segundo Roterdã, é um dos fatores principais da criminalidade. Ele fez exatamente quase a mesma coisa de Thomas More, não é? Ele defendeu justamente que a questão desse decréscimo financeiro da população causa a infelicidade, causa também a rebeldia, né, frente ao Estado que detém essa riqueza. Martinho Lutero, ele fez a primeira distinção, a divisão entre os crimes, né? Criminalidade, a forma de criminalidade, a rural e a urbana. Martinho Lutero teve uma influência muito grande para a sociologia. Se vocês observarem, naquelas aulas de sociologia da sua faculdade, não sei se você teve, mas Martinho Lutero é muito estudado. Na criminologia, ele se destacou por conta dessa divisão. Ele não é tão, assim, chamado em concursos, não, Martinho Lutero. Francis Bacon, não vá com bacon, não. Francis Bacon e Descartes, não se fala o S, né? E Descartes. Esses dois também, você vai ver muito naqueles livros de sociologia. Eu não lembro nem mais o nome dos autores. Eu acho que uma é Eva Maria Lacato, salvo engano. Era o que eu estudava, ou não sei se era metodologia. Mas, enfim. Descartes e Francis Bacon, eles são estudiosos que fizeram essa elaboração precisamente com relação a essa evolução, os fenômenos socioeconômicos, essa evolução social atrelada à economia, não é? Todos os fenômenos socioeconômicos, eles determinam alguma causa de criminalidade. O aumento também, o decréscimo também, muita concentração de dinheiro no governo, pouca concentração de dinheiro no governo, porque a população agora está com um poder aquisitivo maior, desceu o poder aquisitivo. Então, essa relação financeira do Estado e das pessoas, todos esses dois estão atrelados a Francis Bacon e Descartes. Ok? É importante saber? É importante saber. Daqui, o que é mais importante é o Elogio da Loucura de Roterdã. O Elogio da Loucura, sendo você, né, se eu tivesse tempo, eu pegaria um livrinho bem fininho, daqueles de bolso. Você, numa fila de banco, você lê a metade. É muito... Eu li a metade na fila da feira. Então, é interessante o livro e é rápido, no instante você já coloca ele na lista, né? Já li. É uma referência para o seu concurso. Quanto mais livros, né, desses pensadores, dos filósofos, quanto mais disso você lê, mais você desenvolve a sua eloquência na hora, inclusive, de canetar. Se você tiver que defender o ponto de vista, você já lembra que alguém já defendeu determinado ponto de vista antes de você. Nós temos aqui uma parte importantíssima. Nós tivemos aí essa época, né, da Idade Medieval. A Idade Média foi muito densa, muito fechada.
nós tivemos aqui o que a gente chama de longa noite dos 10 séculos, que foi a Idade Média, obscura, escura, não é? Nós tivemos aí pouca mobilidade social, muito pouco, porque as pessoas eram travadas, obrigadas a obedecerem aí um regime que não se perfazia, não fazia com que enaltecesse o valor da sociedade. O iluminismo, não. O iluminismo foi o pé na porta, não é? Eu lembro do meu professor de literatura daqui do Recife, que ele era professor de teatro também. Ele subia na mesa, ficava pulando, enfim, mas era interessante. Eu gravei bastante o iluminismo depois disso. Ele ficava acendendo e apagando a luz da sala para dizer o que era o iluminismo. Então, o movimento do iluminismo não era assim um movimento de filosofia ou um movimento cultural. Ele era um movimento cultural e também filosófico. Ele sacudiu, ele deu uma reviravolta na vida da sociedade. Ele realmente abriu as janelas e deu aquele ar da graça para aquelas pessoas que estavam vendadas na época da Idade Média. Os direitos afloraram, foi no iluminismo que nós tivemos aí a liberdade, nós tivemos a igualdade, fraternidade, não é? Franceses. Um movimento cultural filosófico criado no final do século XVII na Europa, o iluminismo. O apogeu foi no XVIII. Mas ainda assim, nesse início de período, as penas eram muito severas, muito. E nessa época houve a necessidade de lutar para que as penas fossem mais humanizadas. Por quê? Porque não é para matar o criminoso que a pena serve. Não é para torturá-lo até a morte que serve uma pena. A penalidade, ela é reflexiva, é uma forma de fazer com que ele seja regenerado e pensar no mal causado. Se for para matar, não é necessário qualquer tipo de sistema de julgamento, basta fuzilar. Você fuzilou, matou, acabou o mal, é como matar rato. Você vai lá, coloca o veneno e mata na hora. Mas não era essa a proposta da pena. A pena não foi criada para extirpar o mal matando o ser humano. Agora, a morte, ela vinha como uma forma de fazer com que aquele homem servisse de exemplo, não é? Vamos lá. Em oposição à longa noite dos 10 séculos, que era a Idade Média, você vai ter agora a época do século das luzes. Se aparecer na sua prova que o iluminismo é uma época do século das luzes, você pode colocar verdadeiro. Se aparecer na sua prova que no século das luzes as penas foram mais humanizadas, você coloca verdadeiro. Inclusive, eu estou sentindo que vai ser algo nesse tipo. Se você começar a pensar na longa noite dos 10 séculos, né, que é a Idade Média, ali as prisões eram masmorras, pode colocar que é verdadeiro. As prisões eram verdadeiras masmorras. Nós tínhamos penas que eram absurdas. As penas, eu trarei na próxima aula as fotos das penas. Portanto, se você estiver comendo e assistindo aula, pare, não é? Na próxima aula não vai ser muito legal, porque nós teremos as fotos, não é? Então vamos para aí, continuando iluminismo. Até o início do século XVIII, eu não disse aí para vocês as penas, as prisões. As penas eram horríveis, porque as pessoas eram mandadas para cárceres que eram como uma forma de masmorra, prisões subterrâneas. O ser humano, às vezes, era enjaulado. As torturas que eram aplicadas aos apenados eram torturas que já são por si só cruéis, mas crudelíssimas, né? A crudelidade era uma coisa assim que fazia Hitler corar, não é? Eram desumanas e absurdas. Os juízes nessa época ainda eram arbitrários, eles tinham posições unilaterais, ouviam uma parte e já condenavam à morte sem ouvir a defesa,
não é? Não existia essa possibilidade. A confissão era a rainha das provas, o testemunho também. Portanto, colocar uma pessoa para ser torturada, para que ela diga que viu determinado fato, sem ela nunca ter estado sequer no local, era fácil. A pessoa para confessar era torturada, a pessoa para testemunhar era torturada, ficava por isso mesmo, e o apenado, ele não tinha direito a qualquer tipo de recurso. Ele era simplesmente morto, não é? Então, houve aí uma coleção de movimentos. Os movimentos iluministas foram mais assim nessa posição. Não vamos botar uma prisão perpétua. É melhor que o cara passe a vida toda encarcerado a morrer. Então, a pena de morte começou a ser já retirada de alguns sistemas. Então, nós temos aí, a partir de 1780, foram suprimidas, né, das legislações da França, Espanha, Hannover e Prússia, as prisões com a aplicação de tortura. Não é? Essa pena de tortura era legalizada, né, em várias partes do mundo. Então, com esse movimento iluminista, né, abrindo a cabeça das pessoas, fazendo com que as pessoas raciocinem e tirem essa densa imagem, essa fumaça que ficava bloqueando a visão de todas as pessoas daquela época. Com o iluminismo, essa fumaça se dissipou, as pessoas conseguiram ver, sem aquela pressão da igreja, a pressão do Estado, as pessoas conseguiram se manifestar, elas estavam falando o que elas pensavam. Por isso que o iluminismo é um período dos pensadores, propriamente, porque pensadores que faziam o seu papel de pensador morriam. Né? Preciso dizer que houve quem morresse aí decapitado somente porque manifestavam qualquer posicionamento contra a burguesia, contra o Estado. Aí chega aqui no iluminismo, não que isso não existisse mais no iluminismo, mas como havia uma grande pressão, né, para a melhoria de vida, o tratamento mais humano, né? Então, isso foi, esse tipo de tratamento desumano, a tortura, o tratamento degradante, começou a sair do ordenamento e cair, assim, vertiginosamente, até que as legislações hoje não podem pensar sequer na admissão de tortura como uma forma de extração de testemunho de qualquer pessoa, inclusive de confissão. Muito embora exista ainda legislação no mundo que permita. Nós sabemos que ainda existe. Então, vamos lá. Por que que Montesquieu está ali em cima com essa menção destacada, né? Por quê? Montesquieu foi dos filósofos, desses pensadores voltados à elaboração, né, das leis para a formação humanística do direito. Ele foi um dos precursores, ele foi um dos principais. Montesquieu, ele foi traduzido em milhares de idiomas. Nós temos aí uma fundamentação teórica em todos os ordenamentos que partem de Montesquieu. O cara era demais. Então, nós vamos aí para o espírito das leis. Eu lembro que o espírito das leis eu ganhei da minha mãe. Ela tinha um já bem baqueado, de tanto que ela já leu, aí ela foi e me deu. Está guardado até hoje, mas eu comprei outro para poder riscar, e aquele outro eu guardei. O espírito das leis, se você tiver essa oportunidade em casa, se você tiver um tempinho, não é? Mesmo que você não tenha esse tempinho para esta prova que está se aproximando, mas compre. É um livrinho também menorzinho, é um pouco maior do que Utopia, um pouco maior do que os outros. Mas o Espírito das Leis é uma obra muito importante. Ela vai cair na sua prova. O Espírito das Leis pode cair na sua prova, porque ela é a obra que fundamenta uma boa parte do início da concepção
de direito penal, de criminologia. Então, vamos lá. O bom legislador, as partes, né, que eu elenquei aqui, que são relevantes, mas não são todas que estão aqui. O bom legislador deveria ser aquele que se empenhasse na prevenção do delito. A prevenção, o cara estava pensando na prevenção do delito. Quem é que estava pensando em prevenir qualquer coisa naquela época? Veio Montesquieu e disse, prevenir, meu bem, é muito melhor que remediar, né? Aí Montesquieu defende um posicionamento só dele. Ele abriu uma porta aí na criminologia, isso é importante ressaltar. Não aquele que se contentasse em fornecer castigo. Ele não está dizendo que o castigo ele é desnecessário. Montesquieu, inclusive, isso caiu numa prova. Eu gostaria de trazer a questão na próxima aula, eu vou dar uma procurada lá nas minhas coisas. Ele disse exatamente isso. Olha, não é que o castigo seja desnecessário. É claro que ele é importante. Você precisa ter uma medida. Agora, tudo na sua medida. E justa. Justa medida de tudo. Você não pode supra-apenar ou subapenar. Você tem que apenar na medida. E está aqui o caráter preventivo da punição para determinado delito. Isso na medida da culpabilidade que ele apresentar. E nós temos isso no nosso Código Penal. Divisão dos crimes de acordo com o bem juridicamente protegido e violado. Por quê? Quando ele faz essa divisão, ele divide assim. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. Ele faz essa divisão, quais são os bens juridicamente protegidos que já foram violados. Quando ele faz esse tipo de divisão, ele está elencando também aí uma forma de ressaltar a intenção do criminoso. Por isso que ele tem que prevenir. Ele vai prevenir já pensando no que o criminoso vai querer fazer. Se ele está elencando através dessa classificação do crime, primeira vez que você ouve assim, essa forma de classificar com Montesquieu, ele classifica e depois ele diz, não, se você pode cometer um crime contra o patrimônio, qual é o tipo de criminoso que procura o patrimônio de outra pessoa? Então, ele já faz essa estimativa. Isso é o primeiro passo para a humanização concreta da criminologia, do estudo da criminalidade, para colocar o homem como centro, né? Ainda não, mas lá na frente você vai ver. Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau escreveu o Contrato Social, é muito bom. Esse livrinho é outro livrinho, bem pequenininho, não custa nada você ler, né? Se você tiver um tempinho, leia todos esses. Vá fazendo uma listinha, você tem a vida toda para ler. Se o Estado for bem organizado, existirão poucos delinquentes. Será que você já viu isso nessa aula? É tudo o que o iluminismo pregava. Suas obras deram ensejo à noção de crime, né? Pela luta à defesa de propriedade privada. Rousseau, no Contrato Social, ele, através desse contrato, ele fala da sociedade que perfaz uma forma de contrato com todos, entre todos, para a defesa do que há de sentido de propriedade privada. Enquanto há quem acredita que o sentido da propriedade privada deu início à era dos direitos, há quem defenda que houve a era aí, como é o caso de Jean-Jacques Rousseau, ele diz que a propriedade privada, a briga por ela, a luta pela defesa da propriedade é que deu ensejo aí a um aumento da criminalidade. A propriedade privada foi o advento que deu origem a todos os conflitos sociais. De fato, veja só, se você for numa delegacia hoje, vamos remontar aí a época. For numa delegacia hoje, o que você vai ver com maior incidência assim? É batata. Vizinho que briga porque vizinho aumentou o som. Isso é um direito de vizinhança que foi violado, né? Por conta da propriedade, no sentido de propriedade, cada um do seu lado, ninguém consegue exercer sua propriedade dentro da sua casinha. Cada um viola a casinha do outro, vai à propriedade. O aluguel, a compra e venda, a invasão, porque a pessoa quer o direito de passagem, tem vários. Se você for contar quantas coisas existem aí nas reclamações diárias, nos ingressos em delegacia, a maior parte é propriedade privada.
né? É claro que existem, né, os problemas com relação ao homem, né, direito à vida, liberdade, mas a propriedade privada é disparada, assim, roubo e furto, e o estelionato e tudo mais, é carro-chefe, né, de toda a delegacia. Então, vamos lá. Voltaire, mais uma vez, filosofia francesa. Luta pela reforma das prisões. Por quê? Porque ainda no início, né, dessa época do auge do iluminismo, houve um problema sério com relação às prisões. As prisões ainda eram esses cárceres com pena de morte, com tortura. Então, muita luta para que a tortura caísse, mas de um nível mais globalizado. Diria Voltaire, roubo e furto são delitos dos pobres. Por quê? Por conta já do questionamento da propriedade privada. Se eu não tenho, eu quero ter, não é? Marquês de Beccaria, italiano, conhecido como Cesare Bonessana de Beccaria, mais conhecido aqui entre nós como o coleguinha César de Beccaria, ou então César Beccaria, como muita gente ainda fala. Ele escreveu De Delite e De Pene, né? Dos delitos e das penas. Dividiu o sistema, foi um divisor de águas. É outro livro. Se eu fosse escolher 2 para você ler, Montesquieu, Espírito das Leis, e Delitos e das Penas, de Beccaria. Não tenha dúvida, são as 2 obras que fazem a base, assim. Se você for construir a casa, a criminologia, o chão, é formado por Beccaria e Montesquieu. Dos delitos e das penas, ele dividiu o sistema penal. Você pode dizer que existe sistema penal antes de Beccaria e depois de Beccaria, para você ter ideia da importância do cara. Por amor de Cristo, vá ler esse homem, porque é um livro que vai cair provavelmente na sua prova. Montesquieu e Beccaria. Sua obra é clássica, considerada precursora da escola clássica do direito penal. Existe, então, aí, antes, o before e o after, né? Tem um antes e o depois de Beccaria, para você ver a importância do cidadão. Olha aqui. Dos delitos e das penas, o que é importante nessa obra? Ao juiz não deve ser dado interpretar as leis penais. Veja o problema. Hoje em dia, a interpretação é necessária. Mas você tem que ler isso aqui no contexto daquela época, né? Vamos lá. Somente os magistrados podem julgar os acusados. Isso aí faz todo sentido. As penas devem ser proporcionais ao delito. Aí você junta, ó. As penas devem ser proporcionais aos delitos e devem ser moderadas aqui, logo a seguir. Então, nós temos aí um sistema de balanço para a aplicação da pena, para que não haja a injustiça, né? A sobre- e a subpena, né? O réu não pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Veja que isso veio de quem? O cara tinha 27 anos, um menino, quando fez isso. Quando eu soube disso, eu estava na faculdade, eu estava no 2º ano de faculdade. Quando eu soube que ele tinha 27 anos e tinha escrito esse livro, corri para ler, porque como é que uma cabeça de uma criatura que pouco viveu elabora um texto que vive aí séculos e foi parar na minha mão. Vale a leitura. É uma questão de respeito com o cara você ler o livro dele. As penas devem ser moderadas, prevenção dos delitos é mais útil, claro, que repressão. E por isso é claro que ele foi muito... a intenção dele não era ser imortalizado pela obra, não, mas ele foi. Ele nas digressões dele, ele queria o quê? Né? Beccaria, ele queria mais colocar para fora o sentimento dele do que ele achava ser justo. O ideal de pena, o ideal de Estado, o que seria mais importante ser feito. Agora, a verdade é que depois disso ele não teve muito sossego, né? Como todo mundo que se erige contra o Estado, contra a forma de governo, o cara não teve muita paz. Mas a verdade é que a obra dele está até hoje por aí. Se você abrir o livro desse autor, de Beccaria, se você abrir, você vai ver o governo atual lá dentro também, o governo passado, outro governo, o governo de vários países, você vai ver. Ele é tão atual que ele é uma forma genérica de aplicabilidade de teoria de Estado, para você ter uma ideia. E voltado para a pena e para o delito. Vê, o livro é uma delícia, se fosse eu lia. E mais uma vez, para a gente encerrar aqui essa aula,
Nós vamos dar uma olhadinha aqui num texto bem pequenininho que eu deixei aí para vocês, ó. Vou dar uma lidinha aqui para vocês. Se vocês quiserem colocar no Moodle e ler sozinho, também vale. O seu estudo não deve ser considerado uma pena. Por amor de Cristo, se você for estudar em casa, não pense que está pagando pena, não. Se você estiver pagando pena, é porque você não nasceu para isso. Não estude porque deve, às vezes o sacrifício é grande, mas porque você gosta. Se você ainda não gosta, não é? Se não gostar, faça o clima da sua casa funcionar. Meu filho, acenda a luz, acenda a vela, coloque incenso, ligue o ventilador, desligue o ar, estude de cabeça para baixo, faça de uma forma que lhe dê prazer. Nesse momento íntimo, você e seus pensamentos, tem coisa melhor do que você estudar e ler. E quando você vai fazer uma questão, você vê, porra, acertei. Vamos lá. Você e seus pensamentos, suas elaborações, seu esboço, seus grifos. Ninguém é mais importante nessa terra, só você e tudo que você escreve e lê. Quem lhe for de autoestima, quem te amar, vai te amar independentemente do fato de você deixá-lo, porque você vai praticar o abandono. O abandono é natural, você vai deixar as pessoas para poder estudar. Quem lhe for de autoestima, seja um parente, seja família, ou mesmo seu amor, porque se ele lhe amar mesmo, ou ela lhe amar mesmo, vai esperar. Todos devem entender a sua ausência física e saber que ela é momentânea e representa a mola propulsora da segurança financeira de todo mundo. Às vezes você é arrimo de família e você está recebendo muito mal e não tem como sustentar. E aí, você não vai poder parar para estudar, para melhorar? Sua realização é a sua felicidade. Sua felicidade é a felicidade de todos que o amam. Não abra mão da sua vida, estude, dedique-se. Quem te ama de verdade vai entender. O cara que está a fim de colocar você contra a parede, a mulher que bota você contra a parede e fala que ou você escolhe seus livros, ou ele ou ela, meu filho, olha, não pense duas vezes não. Bote seus livros debaixo do braço e deixá-lo assim de costas. Não olhe nem para trás para não sentir falta. Então, você terá aí a torcida de todo mundo que ama você e também dos seus professores, principalmente nós aqui da EVP, estaremos torcendo aqui, você com namorado sem namorado, com pai e mãe sem pai e mãe, com seus filhos ou sem seus filhos, ou você sozinho. Vai em frente que você vai conseguir. Até a próxima.